Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, ouvintes e pessoas que nos acompanham através dos blogs da internet, queria deixar aqui meu boa tarde. Queria iniciar, presidente, fazendo menção às mães que estão aqui presentes da Associação Amar, em tentar buscar uma aproximação maior com a casa, com todos os membros da casa, para unir forças a vocês, não só na discussão de um projeto como esse, que eu me posiciono contrário, mas a fim de conseguir emendas, recursos, ajudar, tornar mais conhecida, inserir força nos grupos políticos para que possa ser amenizado. Como é que eu quero esclarecer melhor? Até o presidente Freire, ele usou o termo mais correto. Eu acho melhor a gente buscar uma alternativa que de fato funcione. Se já houve um TAC aqui no passado para não queima de fogos, eu sinceramente não me recordo. Mas nas cidades que eu acompanhei, tipo, um exemplo, vou citar um exemplo, Floresta, os 3 pré-candidatos a prefeito fizeram um vídeo se comprometendo com a população inteira que não haveria naquele período nenhum tipo de fogos de artifício junto com o Ministério Público. Foi rigorosamente cumprido, amenizou muito a situação e não prejudicou pontualmente aquelas pessoas que vivem da venda no período junino, num período de fim de ano, num período de exceção. Então me coloco à disposição de vocês, vai vir na próxima semana aí uma representante, mas até antes mesmo, fora do plenário, da gente debater com os 13 vereadores e buscar apoiar e ajudar a causa de vocês, que essa é uma luta de muitas que irão surgir. Vocês estão ainda começando, mas já começaram bem, já começaram organizado, então espero poder ser útil. Como essa casa, tenho certeza que os 13 vereadores ficam à disposição de todas vocês, mães. Voltando aqui, presidente, a um assunto extremamente importante para o nosso município, que é a volta às aulas. Muitos pais estão procurando, eu fui procurado, no sentido da aula presencial. O que é que está acontecendo? Principalmente nas crianças. Está gerando uma desinformação e uma insegurança, porque uns podem e outros não. O que é que está acontecendo? As escolas particulares, que são exceção, estão tendo aula presencial. Isso é menos de 1% da população. Enquanto 99% continua em aula virtual. E eu não acho certo. O princípio de não ter aula presencial é para conter a pandemia. Então, ou suspende aula presencial para toda a rede pública e privada, ou libera de todos a rede de ensino. O que é que eu acho? Vou buscar e procurar a Secretaria de Educação para conseguir uma alternativa diante de um comitê de enfrentamento da Covid. Sabemos que é uma doença que a gente tem que estar trocando o pneu com o carro andando, que foi o termo usado pelo ministro da Saúde, mas não é justo uma parte da população, exceção, ter aula presencial e a outra não. Pois não, vereador Alain, pela parte aí. Vereador Quilom, essa semana tive a preocupação também de ir até algumas escolas, até a Secretaria da Educação. Fui procurar saber as condições dos ônibus que se encontravam e também, na oportunidade, fui saber como é que as escolas estavam se preparando para receber o pessoal, se estavam de acordo com o que diz o Ministério da Saúde, as recomendações. O que foi me passado, que me falta o nome agora, CACs, Divaldo deve saber, estavam sendo feito esse cadastramento para ter uma nova eleição, criar nova comissão e assim ser liberado o dinheiro. E logo iriam começar de forma híbrida as aulas. Só que acontece que hoje, com esse decreto de Paulo Câmara, novamente ele vetou toda a aula presencial em escolas públicas e municipais, do Estado e municipais no Estado. Então, eu acho que isso vai demorar mais um pouco ainda a que seja votado de forma presencial. Está tendo aula municipal? Municipal, sim. Decretou hoje, foi decretado hoje. Mas só que antes disso, eu já tive nas escolas essa semana
E na secretaria, o que me disseram foi que estavam organizando os CACs, essas coisas, que né, Divaldo deve explicar melhor do que eu, tem mais conhecimento, e para que fossem liberados os recursos para fazer as normas que assim o Ministério da Saúde determina de enfrentamento da Covid. Só isso mesmo, eu estou satisfeito. Obrigado. Agradeço ao vereador Alan a participação. Só que o decreto, Alan, do governador, que eu não tinha lido na íntegra, que foi agora à tarde, que suspenderia as aulas, mas ele é até o dia 10 de março. Então, o que é que está acontecendo com os pais dos alunos de escola pública? Eles estão sem um planejamento, um organograma, de dizer, olha, por exemplo, as aulas do município, como eu falei, não pode voltar as particulares num tempo e as públicas no outro. A aula como ensino presencial é competência do Executivo Municipal, um decreto, permitir ou não as aulas presenciais. Então, assim, mesmo assim, irei buscar informações, como Vossa Excelência fez, até lamentando aquela situação que eu tinha cobrado anteriormente, da não divulgação do secretariado, porque a gente acaba morando numa cidade pequena. Eu sei que a Secretaria da Educação, a secretária, é a professora Edilene, mas assim, não foi uma coisa pública. Então você fica até sem saber a quem se dirigir até o momento, né? Nós já estamos próximo ao mês de março e precisamos fazer esse planejamento. Não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Ou aula presencial para os alunos de particular e pública, ou aula virtual para todos. Eu opto pela opção de aula presencial, porque em grandes municípios como São Paulo, como Recife, como grandes capitais, é necessário o uso em massa do transporte público. Então, pode aumentar ali a chance de contaminação. Mas aqui não, é pequeno. A maioria vem a pé, tirando o pessoal do povoado, da zona rural, que já convive o dia a dia ali. Fica muito mais fácil ser contido e respeitado as exigências sanitárias. Porém, quem vai dizer se deve ter aula presencial ou não é o quadro de saúde do Estado, do país. Mas não pode ter para uns e para outros não. Pois não, vereador Alan? É uma preocupação salutar. Meus filhos estão indo para a escola. Pediram para que a gente escolhesse se queria online ou física. Lógico que a gente prefere física. Só que a gente tem que ver também que onde abriu as escolas, os estados que abriram estão todos fechando agora. Os casos de Covid estão aumentando muito nas escolas. Então, é que nem o senhor falou, a gente tem que ver a problema de saúde também pública para que não prejudique ninguém também, né? Mais do que nossos alunos já estão prejudicados. Isso, Alan, eu concordo com você 100%. Não tem nenhuma decisão que não seja alterada ou possível de revisão. O que não pode, por exemplo, o aluno da particular, ele tem a opção de presencial ou online. O público não está tendo essa opção. Então, você explicar para uma criança que começou as aulas, o vizinho vai para a escola e você não vai, fica uma situação extremamente desigual e incoerente. Presencial? Pois o que os pais estão passando é que não está tendo aula presencial, é aula virtual na rede pública do município. Sim, não está tendo. Estou falando no município. Você fica sem nenhum tipo de amparo. Então eu peço realmente que seja feito um cronograma tanto para a rede pública como a rede privada. Não justifica o aluno particular frequentar e o público não. A lei ela tem que vir para abranger a todos. Se é para conter a pandemia, suspende todas. Se é para retornar, retornam todas as aulas presenciais. Presidente, gostaria também de mencionar em relação a transportes escolares, por exemplo, coisas que até não é competência ou obrigação do município, mas que tem-se uma tradição do município dar um certo apoio e amparo. Tipo, os alunos de enfermagem de Oricuri, dos técnicos de enfermagem, estão questionando que não está tendo carro ainda. Os alunos de Araripina também estão questionando pelo o uso desse carro. Então, assim, já pegando todo o ensejo de transporte escolar, já foi justificado lá na primeira semana de janeiro, que tinha muito ônibus em manutenção, devido ao sucateamento, porém pode abrir um contrato de locação. De lá para cá já se passaram quase 60 dias, essas manutenções mais emergenciais já deu tempo de ser resolvida. Então gostaria que realmente
quando retomar esse governo do Estado, que é até dia 10 esse decreto, para que seja feito um calendário para as pessoas terem essa segurança. Porque tem gente que está trancando a faculdade porque não tem a segurança que vai ter o transporte gratuito e não consegue pagar a mensalidade e o transporte. Então, eu irei buscar essa solução junto à Secretaria de Educação, vou tornar pública, postei no meu Instagram hoje que iria levantar esse tema e vou em busca dessa solução, para a gente possa amenizar nesse período de pandemia. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.